Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FIA. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos a respeito de Fiagro. Dessa vez eu trago o Thiago Piassum, que é CEO da Rival Finance, uma fintech que tem aí como objetivo transformar o mercado de crédito rural brasileiro e também especialista em tokenização. Thiago, seja muito bem-vindo a esse episódio. Eu gostaria que você se apresentasse para daí a gente começar a bater um papo aqui a respeito não só da sua trajetória, mas também aí do mercado de Fiagro que vem enfrentando desafios em 2024. Bom, Andréia, muito obrigado aí pela oportunidade de bate-papo. Falando um pouco de mim, eu sou economista, trabalho há 7 anos no mercado financeiro, conheci o produtor rural na ponta, na fazenda, né, dentro da fazenda, participando de algumas originações de crédito, sentindo muito a dor do produtor médio em acessar o mercado de capitais. Tive uma operação de investimentos até 2022 e em 2022 fiz uma transição para a parte de tecnologia que envolve tentar fazer uma conexão melhor entre o investidor estrangeiro e o crédito privado no setor agrícola no Brasil. E é isso que a gente faz aqui na Rival. Maravilha, Thiago. E por que você começou a investir? Quando começou e por quê? Nós começamos a olhar para a construção de um Fiagro quando a gente pensou qual que seria o melhor veículo que representasse ali a expansão do crédito no setor agrícola, né? Então, quando a gente olha o crédito privado no setor agrícola, a gente vê uma concentração. É um clichê falar isso, mas é bom sempre lembrar, né? A concentração é muito grande nos 5 principais bancos comerciais na parte de originação e distribuição, e o volume transacionado do crédito privado também é muito condensado nas empresas listadas, né? Então, quando a gente olha para o mercado de crédito privado brasileiro, no setor agrícola, a gente vê que 80% desse mercado são de empresas regionais, né? É feita pelo middle market, muito parecido com o mercado de crédito do real estate, né? Onde também no real estate a gente vê aquele empreendedor regional tendo um papel importante, né, no mercado nacional. Só que quando a gente olha a disponibilidade de crédito disponível para esse mercado, a gente vê que o Brasil hoje tem uma disparidade gigantesca comparando com, inclusive, players aqui no Brasil, né? A gente lançou um relatório que mostra que a nossa disponibilidade de crédito para produção e para expansão corresponde a 40% da nossa produção, enquanto que a Argentina e o Uruguai é 200% e Estados Unidos é 75%. Ou seja, tem aí uma avenida grande para o nosso mercado de crédito crescer. E quando a gente olhava para os veículos que existiam, a gente sentia a falta de um veículo que tivesse uma característica de ter atrativo para o investidor, no caso da isenção do imposto de renda, né? E, ao mesmo tempo, a facilidade de alocação para o gestor, né? De poder criar carteiras pulverizadas, específicas para o agronegócio. Aí surgiu aí a classe e a mudança de regulamentação. A partir de 2021, o mercado começou a mudar muito das emissões de crédito privado e no setor agrícola não foi diferente. E os Fiagros surgem aí como uma nova avenida para mudar um pouco hoje o cenário atual do crédito privado para o agro, né? A gente tem lá o agro representando 25%, 26% do PIB brasileiro, e quando tu olha o tamanho do mercado de crédito do agro comparado com o mercado de crédito de real estate, né, do mercado imobiliário, é 1/3, sendo que o mercado imobiliário representa 10% do PIB. Então a gente via que enxerga que tem uma avenida para crescer muito ainda. E como todo grande produto e como grande avenida que tem os desafios de implementar esse mercado, né? Principalmente com as questões de risco associadas às validações dos colaterais, a questão do risco legal, de como que esses contratos são registrados, tem alguns produtos que não são securitizados, né? E também o investidor entender o real risco de emissor para emissor, que quando tu fala de middle market, a gente está falando de produtores não auditados, de empresas que não são públicas, a gente está falando de um setor acostumado com crédito subsidiado também, muito cíclico, e que normalmente passa por ciclos, né?
E quando está na moda, que foi o que aconteceu, aí já estendendo, né, um pouco para a gente puxar um gancho para ti, a gente viu que quando o mercado estava na moda, foi quando todo mundo entrou, e depois de estar na moda, em qualquer mercado é assim, né, acontece sempre o rebote, né. Então, acho que agora a gente está passando por um momento de correção do mercado muito importante. Exatamente, né? Quando surgiu lá em 2021, mas ele realmente começou a movimentar em 2022, foi algo assim surpreendente, né? A crescente, né, e a evolução, estávamos aí com uma taxa de juros alta, consequentemente, grande parte, né, dos FIAGROS são atrelados ao CDI, e aquela expansão assim, astronômica perto dos fundos imobiliários, os primos um pouco mais antigos. E agora, né, em 2024, a gente vê aí algumas situações, alguns defaults, ou prestes a ter default, waiver, enfim, esses termos em inglês aí que sempre estão no mercado financeiro, mas que abalam, né, as estruturas dos investidores que entraram muito sem entender o que realmente justamente esses desafios, os ciclos, né, existentes ali dentro desse mercado, e também essa parte aí de securitização, que muitos não compreendem muito bem, e até há pouco tempo nos fundos imobiliários também não entendia o risco que existia por trás ali em relação a esses CRIs, enfim, todos esses créditos de títulos privados e de renda fixa, e o que realmente tinha ali por trás. E isso não poderia ser diferente também nos FIAGROS, né, Tiago? A gente percebe que o mercado tradicional, ele hoje consegue operar contratos imobiliários de uma forma extremamente profissional, e mesmo assim ainda a gente vê alguns problemas, como teve aquele CRI lastreado pelo grupo, se eu não me engano, o grupo Ipiranga, né? E que mesmo assim representa uma porcentagem muito pequena da indústria comparado com os problemas que a gente está vendo nas estruturações do agronegócio. Mas acho que é uma questão de prática versus tempo, né? Enquanto o mercado vai entendendo como é que funcionam as estruturas de colaterais, que funcionam a execução, como ajustar as cobranças de taxa de juros, né, do produtor, e até o produtor também se distanciar daquele crédito que é clichê, né, antecipação de recebível, financiamento de produção. E quando o agronegócio começar a se financiar também mais voltado para expansão e geração de valor, a gente vai ver um mercado mais maduro. Mas esse é o início de todo o mercado. Quando a gente teve o início das debêntures, foi o mesmo processo. Aí as debêntures hoje são muito bem amarradas, e mesmo assim a gente também vê alguns problemas como Americanas. No final do dia, o ajuste e o prêmio de risco que o investidor tem que ganhar tem que ser condizente, né? Por isso que os FIAGROS, eles têm um pagamento de retorno, e os fundos imobiliários pagam um retorno líquido para o investidor, bem acima do que seria um retorno líquido de uma CDB ou de um título público privado, né? Então, um título público normal, desculpa. Então, esse prêmio tem que valer a pena para o investidor, e hoje ele tem que estar atento não só ao prêmio de risco, né? Quem é que está por trás. Então, hoje, por exemplo, quando a gente montou a nossa tese, a gente colocou muitos pés no chão de entender que fazer crédito privado no setor agrícola é muito mais complexo do que se imagina. E a gente nunca imaginou fazer isso sozinho. Nosso primeiro pensamento dentro do modelo de negócio era atuar com quem já participasse do setor há muitos anos. Então, por exemplo, existem securitizadoras que participam do mercado há anos, fazendo a originação e estruturação de títulos do agronegócio. Esse era um primeiro passo, a aproximação com esses players, porque ali tu está comprando ali uma história dentro do agronegócio, né? Então a gente conversou com diversas securitizadoras para formar o nosso primeiro FIAGRO. Então hoje a gente está lançando o nosso próximo FIAGRO com a Ecogestão, né? Do grupo da Ecoagro Securitizadora. E a Ecoagro tem 40 anos de mercado. Não só isso, a gente está buscando, por exemplo, inteligência de mercado para evitar qualquer tipo de informação que possa ser falsa. E para isso precisa de inteligência e algoritmo para conseguir
validar se aquelas informações do colateral são falsas ou não. Aí temos lá uma parceria e um API com a G-Risk, né, que fornece inteligência de dados para que a gente possa fazer uma prévia e um filtro de todos os emissores. E não só isso, depois desse processo, a gente ainda precisava de um comitê de crédito, porque um comitê de crédito com pessoas que vivem do agro, porque mesmo que tu tenha as informações validadas, e mesmo que tu tenha a demanda de crédito do emissor por quem já conhece o agro, isso não significa que aquilo é uma boa oportunidade. Tem isso, né? E aí a gente começou a conversar com o Fernando Fejiveres, que trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, trabalhou com crédito privado, estruturou operações de crédito privado na época que isso era mato no Brasil, né? Então o BBA lá atrás foi um player bem importante para a parte de desenvolvimento de crédito privado do Brasil, e depois ele também teve muita experiência com crédito privado no setor do agro, quando ele foi CEO do Banco Indusval, que virou Banco Voita, né? Que foi depois comprado pelo Master. E aí quando o Fejiveres entrou na nossa operação, ele falou, cara, tem que trazer agora a nossa equipe de comitê de crédito. E aí a gente foi escalando, com nomes que têm ali 15, 20 anos de mercado, só fazendo isso, e é cada história que a gente vai aprendendo que ainda, mesmo se tratando de uma empresa de tecnologia, a parte de análise tem um dever fiduciário muito mais importante do que se imagina, né? Porque até detetive tem que ser contratado quando tu vai discutir um colateral que está ali fazendo a garantia de um crédito que tu está financiando com dinheiro de terceiros ou com o teu próprio capital, né? Então, o nosso primeiro fundo, a base do capital dele é dos próprios sócios da Arrival, né? Então, é óbvio que a gente não gostaria de perder dinheiro de terceiros e muito menos o nosso próprio capital, né? Então, uma forma da gente dar uma carta de entrada do mercado de que a gente realmente acredita na nossa tese é mostrar que os founders da Arrival estão ali na sua pessoa física ancorando qualquer oferta que a gente venha fazer. Então, se a gente vai fazer uma oferta de um CRA, ou de um CPR, ou de um CDCA, provavelmente a gente vai estar comprando na física esse mesmo produto, né, que vai estar dentro da constituição do fundo. Mas essa é a forma que a gente está tentando navegar esse período de desenvolvimento de mercado, eu chamaria assim. Ou seja, os founders são skin the game total em relação ao produto que vocês estão lançando. Vocês já lançaram no mercado? Isso é exatamente isso. Isso faz, inclusive, a gente não lançar o produto. Porque a partir do momento que a gente é muito criterioso na análise de risco, o que mais chega é a demanda de crédito que a gente rejeita, né? E agora a gente está com 3 MOUs assinados com originadores que a gente está avaliando os primeiros papéis que vão entrar na nossa carteira, e também com o nosso distribuidor, né? Porque para fazer a distribuição desse FIAGRO tem que ser uma DTVM, e até a gente encontrar uma DTVM que fazia sentido porque a gente enxerga de mercado também foi uma caminhada longa. Mas a gente desde março está com a captação anunciada, porque é uma captação family friends, então os 20 milhões que a gente anunciou do mercado é captação própria, né? Dinheiro próprio. E a nossa extensão até 50 milhões, que a gente anunciou também para o mercado, após esse firme de 20 milhões, a gente deixaria a oferta contínua para chegar nos 50 milhões aí com dinheiro de parceiros, né? Que viriam como a Machado Meyer, que é nosso legal, nosso jurídico que faz todo o legal opinion do fundo, e cuida de toda a nossa parte da nossa tese, e outros parceiros também que estariam dentro do projeto. Mas por que a gente lançaria primeiro um fundo pequeno? Porque errar pequeno é melhor do que errar com uma distribuição maior, né? Então, depois que tu acerta o modelo de negócio e comprova a tese de alocação, fazer uma emissão maior é uma questão comercial. Aí, desde pegar cheques lá fora de 20 milhões de dólares, que é o que a gente está pedindo de mínimo, né? E trazer isso para o Brasil, com family offices, com portfolio managers que enxergam no agro brasileiro um setor que mesmo com as dificuldades atuais, tem prêmio para isso, né? A gente se esquece que esse negócio de ganhar 1,2%, 1,3% ao mês líquido de imposto é só no Brasil, né? Existem poucos países que têm um prêmio de risco tão grande, mesmo com a taxa de juros americana tão alta. Se a gente conseguisse originar ativos aí que pagassem de 9% a 12% em dólar
com um risco bacana, a gente enxerga que esse é um produto que teria atratividade de captação bem alta. Entendi. Então, num futuro próximo, quem sabe, né? Aí sim um fundo. E pretende ser listado, aberto? Esse é o projeto de vocês? O projeto tem que seguir etapas, né? A gente não se considera uma gestora, porque nosso papel nunca quis ser um papel de uma gestora. Então, a gente está trabalhando com gestoras parceiras, né? E o que a gente tem é que a gente se tornou uma plataforma que tem um comitê de crédito e um algoritmo de análise que reforça o papel ali da gestora e, ao mesmo tempo, reforça a diligência que uma securitizadora e uma estruturadora teria nesse processo de crédito. É assim que a gente se coloca. Com um canal de distribuição. A questão do FIAGRO é uma forma tradicional de tu fazer um veículo para distribuir para investidores pessoa física. Como nossa história vem também da distribuição de investimentos, né, eu fundei um escritório de agente autônomo, a Marco Investimentos, a gente saberia como fazer essa distribuição dentro do Brasil. Mas o projeto nasceu, por exemplo, com a ideia de se perguntar por que o investidor estrangeiro, nominalmente nos últimos 10 anos, não colocou mais dinheiro no crédito privado, ainda mais no setor agrícola, que explodiu nos últimos 5 anos. A gente teve um descasamento aí da entrada de dinheiro para esse setor com a explosão desse setor internamente. E mesmo com a explosão internamente, ainda falta dinheiro, ainda é uma gotinha perto do que existe de demanda, né? Então, a gente começou dentro do modelo de negócio, falando de Total Return Swap, Structured Notes, abertura de conta 4373 para investidor não residente, tudo isso do mercado tradicional. Até que a gente chegou à ideia de seria possível a gente usar blockchain, então, para fazer uma pool tokenizada de ativos do agronegócio para quebrar essa barreira do mercado tradicional e não forçando a barra, né? Porque existem muitos projetos de tokenização que não deveriam existir porque eles não cumprem nenhum papel de negócio que justifique o projeto em si. Tokenizar ou usar um token para alguma coisa deveria cumprir um papel, né? E o papel que a gente enxergou e como fazer isso foi utilizar não títulos mobiliários, porque quando tu tokeniza um valor mobiliário, tu praticamente tem que fazer todo o processo tradicional para criar aquele token, então o token é só mais um intermediário, né? E aí a gente chegou num produto que seria uma pool de títulos do agronegócio, CDCAs, CPRs, que são títulos privados registrados, e que a gente poderia, sim, fazer um token que representasse aquele direito econômico ali e conseguisse fazer uma distribuição de maneira privada, porém, com muito mais segurança jurídica de que essa colocação de mercado não estaria infringindo, por exemplo, uma colocação de mercado de uma oferta pública de um ativo imobiliário. E como esse produto ele tem uma liquidação em dólar, a gente poderia fazer isso tudo com uma stablecoin de dólar, uma USDC. Então, esse produto ele não está atrelado ao lançamento do FIAGRO, por exemplo. O FIAGRO é um produto que a gente tem que fazer. A gente não vai conseguir tokenizar o FIAGRO. No início da nossa tese, a gente queria fazer a tokenização do direito econômico da cota do FIAGRO lá fora. E aí a gente percebeu que isso, na realidade, não parava de pé, porque a gente teria que criar uma infraestrutura jurídica tão grande lá fora para receber o dinheiro e trazer para o Brasil, porque como esse dinheiro vem de fora e entra para um ativo imobiliário, ele tem que passar por uma 4373. E o processo de passar por uma 4373, que é uma conta de investidor internacional, lá fora, a gente teria 2 caminhos. Ou nós criaríamos uma empresa lá fora que abriria essa conta no Brasil e faria o papel de mandar esse dinheiro via essa conta, ou a gente teria uma parceria com algum banco ou corretora que conseguisse abrir várias contas internacionais de modo escalável, o que ainda o mercado brasileiro não é viável, né? Então, pela dificuldade de infraestrutura até da abertura de conta internacional, a gente viu que a distribuição da cota de direito econômico do FIAGRO não fazia sentido com a tokenização, né? Porque faz sentido até se tu pensar, tu cria um FIAGRO no Brasil e tu tokeniza o direito econômico desse FIAGRO e integra o rendimento lá. Tu só precisa criar o canal de entrada de dinheiro e saída. Então, o investidor não precisa estar proprietário do ativo aqui, ele precisa ter
o direito econômico e a representação do legal dessa jornada aqui, caso aconteça algum problema, né? Essa operação é quase um derivativo. Muitos investidores internacionais estão acostumados com isso, né? Quando eles se expõem a ativos ligados à bolsa de valores, a índices, né? Então não seria uma coisa que a gente estaria inventando. Porém, na classe de FIAGRO seria, porque ninguém conseguiu fazer uma operação que conseguisse espelhar o retorno que essa classe de crédito privado nesse setor dá e criasse esse canal de captação efetivo lá fora. Então, a gente vai começar como? Com uma tese tradicional do FIAGRO, a gente comprova que tem capacidade de alocação no mercado tradicional, e a gente também comprova o custo de abrir um FIAGRO, a burocracia e qual é o retorno líquido que a gente vai dar para o cliente. Com a tokenização e a nossa pool de títulos do agro, a gente não vai trabalhar com valores imobiliários, daí vai ser outra infraestrutura. Mas a gente vai disponibilizar as pools, as pessoas vão se cadastrar na nossa plataforma, a plataforma faz lá a política de Know Your Client, Anti-Money Laundering, todo o processo de investimento tradicional, e após isso o cliente investe na pool e essa pool vai fazer o financiamento dos títulos aqui no Brasil. Isso para de pé legalmente, isso tem como ser feito, e a gente está com a nossa tese de fato rodando, que é como financiar o agro brasileiro com investimento internacional de uma forma mais eficiente. Então, são duas coisas que vão acontecer em paralelo. A estrutura do FIAGRO ela demora mais para sair do pé, porque é uma burocracia gigantesca, né, tu montar essa operação, e como a gente não é gestora, é um trabalho bem de 6 mãos, né, tem que ter ali a DTVM parceira, a gestora parceira e nós, sem falar do originador, né, que é importante ter também. Então, assim, o mercado está tão inicial que precisa de tantas partes para começar a criar um produto bom, que ainda é um mercado que daqui a 5 anos a gente vai olhar para trás e pensar, pô, como era complicado antes fazer algo simples. Mas é assim que funciona, né? Tudo no início é um pouco mais difícil e conforme o mercado vai amadurecendo, né, as pessoas vão amadurecendo e até melhorando nesse processo, aí as coisas vão acontecendo mais rápido, né, é uma evolução natural, né, a gente vê pelos primos nos fundos imobiliários, como era lá atrás e como ele evoluiu, hoje até questão de relatórios, fatos relevantes, e o mercado em si, né, no que realmente ele deseja, o que ele realmente ele quer de resultado. Você até escreveu um artigo, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, Thiago. Para quem gosta de artigo, né, uma das formas da gente demonstrar um pouco o quanto a gente está comprometido em tentar fazer algo sério, né, e com base. Hoje a gente não teria uma base de material sem o Cristiano Oliveira, que é hoje o nosso head sócio da parte de research. É até uma história engraçada, porque o Cristiano ele foi professor universitário meu e do Felipe Sena, que está em Boston, que é um dos nossos sócios também, foi nosso professor de macroeconomia e econometria. E a gente sempre falou sobre mercado, sempre discutiu coisas, e na faculdade, né, ele tinha uma vontade de produzir também muita coisa voltada para o mercado, e às vezes falta algumas oportunidades, né? E aí a gente chamou ele o ano passado e falamos assim, vamos começar um projeto onde a gente vai produzir material de qualidade, fazer pesquisas proprietárias, porque uma coisa é a gente usar uma pesquisa de uma Boston, um BID, S&P, e tu começa a falar de resumo de outros, né? Outra é tu tentar fazer o resumo, e aí tem um learning de mercado absurdo, né? Então eu lembro que um dos primeiros desafios que eu e o Cristiano a gente produziu junto foi tentar entender como criar um índice de default de middle market, né? Porque hoje as informações de default do mercado, elas são como ilhas, né? A gestora e a securitizadora tem as informações ali, tu não tem ali um sistema aberto de saber, até existe um local onde as empresas falam que tomaram o crédito X a B, e ali tem os relatórios, mas quando a empresa está só existe atualização quando a empresa está adimplente, quando ela está inadimplente, a atualização para de acontecer e tu não sabe muito bem a que ponto que está, né? Daí só o
o advisor legal, né, das partes que sabe como é que estão as coisas. Então, isso era um déficit de mercado. Mas quando a gente escreveu o artigo sobre Fiagro, a gente queria reforçar muito mais os diferenciais competitivos do setor do Brasil e do tamanho do mercado de crédito em si, aqui, e dos pares, né? Em julho de 2022, eu tive a oportunidade de ir para Londres e participar de um webinar da Hamilton Lane. A Hamilton Lane é uma das maiores gestoras de crédito privado do mundo, né? E eles estavam tokenizando cotas com a Securities nos Estados Unidos. Eu falei, pô, preciso ver o que esses caras estão fazendo, porque eles estão tentando inovar e são empresas sérias e grandes, né? E aí, no webinar de crédito da Hamilton Lane, eles faziam um paralelo por continente sobre quais eram as demandas e as capacidades de financiamento daqueles mercados. E uma coisa chamou a atenção. Só no mercado europeu, que acho que é um mercado um pouco mais... O mercado de crédito no mundo é muito desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí ninguém entende muito bem como é que é o tamanho do mercado na China, né? Porque tem muita intervenção estatal e não tem retorno no Japão. Então fica um pouco isso, né? Fica ali Europa e Estados Unidos como os principais mercados. Aí, de 2013 para 2022... De 2013, por exemplo, 89% do financiamento do crédito privado eram por bancos comerciais, 89%. Sendo que 10 anos depois, 2023, esse número representava 11% do financiamento do crédito privado. Então, quando o mercado está sadio, a originação e o financiamento do crédito privado não vem das principais instituições bancárias. E quando a gente olhou para o mercado brasileiro, a gente pensou, pô, o Brasil é aquele velho 10 anos atrasado, né? A distribuição de investimentos no mundo inteiro era feita por advisors independentes, 10 anos depois aconteceu no Brasil, né? Veio a XP, comprovou que a Charles Schwab estava certo, 10 anos depois acontece no Brasil. E tem essa piada de que a gente replica as melhores práticas do mundo com esse delay. Então, quando a gente olha o que aconteceu em mercados maduros, é o que vai acontecer aqui. Agora, quem vai ser o player que vai ser dominante nisso? Vão ser as fintechs, se vão ser os bancos regionais que estão fazendo um papel importante, se vão ser as cooperativas do agro, se vai ser algum player gringo que vai vir e vai criar uma tese. O mercado ainda não tem um winner takes all, né? Tá todo mundo tentando. As fintechs com mais risco, né? Porque normalmente uma fintech ou uma agrotech, ela tenta disruptar o crédito peer-to-peer, que é o que rende mais, mas é o que mais tem problema, que é um desafio monumental de execução, tu falar com o produtor, fazer análise de risco, liberar o crédito e receber esse crédito de volta, desde as cooperativas, né, que vem fazendo também um agrupamento ali dos interesses regionais, daí cada estado tem o seu modus operandi, né. E a gente acha que, por ser uma classe muito nova, acho que é uma classe que tanto os investidores quanto quem trabalha dentro da indústria, né, deveria olhar de uma forma como aconteceu no mercado de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários com track record excelente. No meio do caminho vai ter default, com certeza, mas as carteiras acabam se pagando. Aí, quando tu compara, por exemplo, o desempenho dos fundos imobiliários e o delta que ele gera em relação ao CDI, fica claro que é um bom investimento. Agora, é óbvio que se tu pegar sempre janelas específicas de 2 anos, 1 ano, 3 anos, aí sempre vai ser o famoso depende, né? Então, no final do dia, a gente sempre vai falar para o investidor que tu não vai botar 100% do teu patrimônio em crédito privado, mas tu pode botar uma parte relevante ali se tu querer ter um delta de juros, né? Porque no final do dia o crédito privado é CDI mais alguma taxa. E essa taxa ela tem que estar ajustada. No setor imobiliário tem que pagar menos prêmio do que o setor agrícola, né? Porque é um mercado mais maduro, os contratos são mais previsíveis, tem menos volatilidade, é mais macroeconomia. Mas o mercado agrário ele tem um tamanho de mercado maior a ser explorado. Então, todos esses... Falei, no mercado imobiliário a gente não vai ter muito diferencial competitivo, não. Conheço muito fundo imobiliário bom, os caras fazem um trabalho excelente, mas a gente acha que no setor agrícola a gente pode ter uma proposta que tenha diferencial competitivo, porque não é só abrir um fundo, né?
tem que entender por que está abrindo fundo, né? Se o fundo não for melhor, não é ser melhor que um Rura 11, que um Risa, não é fazer crédito melhor que uma Capitânia da vida, que tem um histórico absurdo, né? Não é dizer que os bancos comerciais não sabem fazer crédito. É simplesmente olhar um nicho específico e tentar ter um diferencial competitivo e apresentar isso ao mercado. Essa é a nossa tese. Então, a gente vai sair agora o nosso comitê está terminando a política de investimento de crédito que a gente vai ter do perfil da nossa tese global, e aí isso vai estar acoplada junto com qualquer outra gestora que vira fazer um fundo conosco, entende? Então vai fazer parte do processo de criação de qualquer produto feito pela Rival, né? É até interessante que você pontuou, porque de fato, né, além de ser um mercado novo, né, comparado aí aos fundos imobiliários, mas você ser específico, né, porque tem muita coisa para ser feita no agro. Eu falo que da porteira para dentro, ok, safra, né, já está acontecendo, claro que tem muita tecnologia também ali auxiliando, mas tem muita coisa para fazer e até mostrar da porteira para fora. Então tem muita coisa para ser feita, começando justamente com essa parte de governança dos produtores rurais, essa mudança de mentalidade vindo com esse mercado de capitais em relação à questão de subsídios, como é que eles têm que se adaptar, como é que eles têm que fazer, e até porque se tornar global, né? É algo importante para o mercado, né? Esse amadurecimento, até chegar nessa fase, né, Tiago? Se não pensar grande, não tem por que começar, né? Pensar grande, como diz lá o nosso querido Expresso, pensar grande dá mais trabalho que pensar pequeno, né? E aí, tu falou agora uma verdade. Aí eu recomendo não só... tem muito material bom na internet, né? E acho que eu escutei em algum podcast, se eu não me engano foi do Dr. Agro, sobre a questão do quanto que a nossa capacidade de estoque de grãos no Brasil é deficitária, como manda a OCDE, né? Então, 15% hoje do produtor rural brasileiro tem capacidade de estocar sua produção, sendo que o crescimento da produção de grãos no Brasil, ela aumenta mais que o investimento que existe nos silos, né? Na capacidade de estocagem. Isso faz com que, por exemplo, o Brasil tenha uma dependência, o produtor tem uma dependência muito grande das tradings e, às vezes, operem preços diferentes do preço de Chicago na soja. Porque ou tu paga um preço muito caro no frete, porque todo mundo tem que vender e contratar frete na mesma hora da safra, né, quando a safra termina, ou tu precisa negociar com um player que determina a liquidez do mercado, porque tu não tem a barganha de manter o teu estoque ali. Então, a OCDE recomenda que um país desenvolvido tenha 100% da capacidade de estoque. O Brasil tem 15%, Estados Unidos tem 80 e poucos por cento, se eu não me engano. Então, assim, a gente tem a infraestrutura do agro ainda tem muito a ser desenvolvida e explorada por fundos de investimentos. Tecnologia tem muito. Hoje, o que mais existe, até tem produtor que é amigo nosso, que é próximo nosso, fala, Tiago, meu celular tem tanto aplicativo de uma solução para mim, que é difícil eu usar todos. E eu falo, cara, isso é bom, por isso que a gente é tão produtivo. Quando a gente olha a área de plantio do Brasil em 50 anos, ela só dobrou, só que a produção quadruplicou. A gente fala que, há 40 anos atrás, se o Brasil dissesse que ia competir com os Estados Unidos na produção de soja, iam chamar a gente, iam dar risada da nossa cara. Olha como é que está hoje. E por que a gente não pode dizer que o nosso mercado de crédito vai ser tão desenvolvido quanto? Se a gente comprovou que consegue ser competitivo na produção. Então, eu acho que até que o mercado de crédito brasileiro, ele é subvalorizado, até, sendo bem sincero, pelo que ele entrega e o potencial que tem de crescimento. Porém, todavia, isso é só o que a Faria Lima fala. A realidade é bota, barro, comunicação, muitos intermediários fazendo essa comunicação, e isso leva tempo para mudar. O produtor rural não vai aprender a usar o mercado de capitais em 5 anos, vai levar 20 anos, talvez. E aí as novas ferramentas, como blockchain, tokenização, são apenas novos veículos. Deveriam ser apenas novos veículos. Eles não mudam o fato de que precisa ter um produtor real, uma produção real,
alguém que tem dinheiro para financiar e que financiou isso, né? Os produtos financeiros, eles só instrumentalizam esse desejo de demanda e oferta. E aí eu acho que só a tese de tokenização e de blockchain, ela é que nem como a internet foi para transacionar informação. A internet não transformou como a gente transaciona a informação. Blockchain vai transformar como a gente transaciona valor. No início da internet, ninguém dava valor para aquilo. Demorou até casos de uso da internet que foram revolucionários. Demorou para ter o e-commerce. Eu me lembro que minha mãe, eu não vou comprar no Mercado Livre de jeito nenhum, não sei quem está me vendendo, e se não chegar, né? Eu lembro que as pessoas tinham medo de colocar o cartão de crédito em um site para fazer um pagamento. As redes sociais também demoraram para explodir nos países emergentes, mas fizeram um papel importante para a democracia no mundo e para conectar pessoas. Mas a internet surgiu em 1964, entendeu? Blockchain, tokenização é a mesma coisa. Os casos de uso onde o porteiro, a pessoa em todo canto do mundo, todos os estratos sociais vão estar falando e utilizando, é quando o mercado tiver desenvolvido para isso, mas alguém tem que começar. Então, hoje, o que a gente olha de projetos de tokenização, muitos são espelhos de coisas que já acontecem no mundo tradicional, mas é porque é o que a legislação permite, né? Então, enquanto a gente não tiver uma regulamentação também que possa não regular, mas deixar claro o que pode ou não ser feito, é arriscado para quem é empreendedor, que não quer fazer nada fora da vírgula, digamos assim, né? Quer fazer as coisas bem feitas, e ao mesmo tempo impede casos de uso serem criados, né? Então, a inovação, ela vem um pouco do sair fora do comum. Como é que eu conecto o indiano a financiar o agro brasileiro? Me responde. Hoje, se eu vou fazer uma dívida de 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares, e eu falo para assim, vamos fazer uma dívida de 1 milhão de dólares e vamos vender no mercado externo. Qual é o custo disso? Quanto tempo leva? Aí todo mundo fala, mas é regulado. Tá, mas por que não é possível fazer isso? E se eu fizer um token que faça isso e vender para o indiano e o indiano ganhar os juros? Eu quero pagar imposto, eu quero seguir regras de anti-money laundering, eu não quero lavar dinheiro, eu quero seguir os processos e os ritos que são essenciais para o mercado financeiro ser saudável. Eu só estou perguntando como é que eu levo essa dívida de 1 milhão que hoje, 1 milhão de dólares para um produtor que às vezes precisa de tomar 1, 2, 3, 5 milhões de dólares e é tão caro fazer isso, se ele for tentar levar isso para fora. Existem tecnologias que podem substituir o mercado tradicional nesse papel, porém é um processo, né? Então, a gente fica ali sonhando quando a gente brinca que quando a gente estiver na plataforma da Rival, diferentes investidores de diferentes países alocando recursos e a gente entregando esse dinheiro dentro do setor agrícola, a gente vai ter cumprido a nossa principal missão, né? E isso de uma forma eficiente. Principal, desburocratização. Esse, acho que é o tema principal. Você falou em relação à parte burocrática, em relação ao mundo, mas eu trago em relação aos FIAGROS, em relação a essas questões de você fazer arrendamento, de você fazer compra de terra, muito burocratizada, muitas terras não têm matrícula, não se sabe realmente quem que é o dono, quem que realmente está ali, vendedores que não conhecem, mas ao mesmo tempo tem problemas ali que nem eles sabiam que existia. Então tudo isso, né, a tecnologia está aí para realmente caminhar e evoluir e desburocratizar. Acho que esse é o principal papel hoje, né, Thiago? E tem até uma startup que a gente admira muito fazendo isso, que é a Thrive, né? A Thrive, ela criou ali um motor de análise de risco fenomenal, uma solução para o mercado que está à frente até ao que os consumidores estavam acostumados a ter, né? Então, às vezes a gente tem só um tempo mesmo de maturação do mercado, né? Mas isso que tu falou é verdade. Porém, todavia, se a gente pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que era o mercado, a gente seria ingrato de não... Assim, quando a gente escreveu o primeiro paper da Rival, eu fiz uma reflexão, depois eu te mando, André, esse paper, que era o que eu imaginava que poderia ter disrupção na indústria financeira. E aí eu fiz um paralelo que nos últimos 20 anos a gente teve disrupção na distribuição de investimentos, nos serviços bancários, no mercado de câmbio,
a gente teve disrupção na questão de criação de produtos financeiros, querendo ou não, surgiram muitos, só que a gente não teve uma disrupção na originação e estruturação de produtos financeiros. Ainda é uma caixinha fechada para tu fazer um crédito privado, contratar uma securitizadora, um investment banking, para tu botar isso ao mercado tem que ter a corretora. Tu precisa, para fazer uma emissão primária hoje, por isso que o middle market ele não é servido, né? Ou ele é servido por empresas menores, né? Bancos regionais, cooperativas. E hoje quem domina, por exemplo, a distribuição é quem tem a base de clientes, os bancos comerciais ou as grandes corretoras. E aí, quando tu olha o que as corretoras fizeram, as corretoras independentes fizeram para o mercado de crédito privado, é louvável, né? E a XP, com todos os defeitos que tem por N motivo, mas querendo ou não, disruptou o mercado de crédito privado. Isso ninguém pode dizer, né? O mercado de crédito privado, as emissões de CRA, a forma como o investidor, pessoa física, chegou nesse produto é uma coisa que antigamente era impossível. Tu era cotista de um fundo de crédito privado que tinha uma carência absurda, uma entrada mínima gigantesca. Antigamente, fundo de investimento era normal ter entrada mínima de R$200 mil, R$50 mil, R$70 mil para o investidor acessar esse fundo, com um resgate em 90 dias, no mínimo, 180 dias. Hoje em dia, a gente investe em Fiagro com cota de R$100, com liquidez aí em 2 dias, né? E com uma gestão super mega profissional e participa de ofertas públicas de uma forma bem mais simplificada, com custo muito mais baixo, não existe mais taxa de saída, taxa de entrada. Existe sim o fee de distribuição, que é o que remunera os agentes autônomos e os profissionais que trabalham com distribuição de investimentos, mas é um mercado bem mais profissional. Agora, como é que a gente melhora ele, né? Bom, a gente via que para melhorar ele competindo internamente, era uma pergunta meio difícil de responder. Daria até para responder, mas ela seria clichê, né? Não seria muito rasa para a gente falar agora. Mas no mercado externo, para mim, está claro. Tenta abrir uma 4373 no Brasil. Demora 2 meses e meio. O custo de manutenção é R$13 mil. Aí, por que eu estou falando disso? Porque, mas o Banco Internacional tem a conta ônibus, que tu acessa a conta do Banco Internacional, que já tem aqui a 4... Mas isso daí é só investidor qualificado que já acessa. É só o mercado grande. Eu estou falando do retail. Eu estou falando de uma plataforma que dê para o retail a capacidade dele alocar para os ativos aqui. E é isso que a gente quer fazer e está fazendo, né? Se der certo, graças a Deus, acho que a gente vai estar curando uma dor bem grande de mercado. Exatamente. Que o investidor pequeno também ter acesso, assim como você falou, né? As cotas de fundos imobiliários antigamente eram altas também, era mais de 1.000, aí abaixou para 100, hoje temos de 10, Fiagros é 100, temos de 10. Então, assim, é uma forma de realmente você deixar o pessoal, os investidores, acessar esse produto, né, e começarem a ter toda essa evolução de investimentos. Mas o que você espera para 2024, né? A gente falou uma questão assim, mais futuro, mais 3, 5, 10 anos, né, para isso começar realmente a gente colher esses frutos. Mas o que você espera para 2024 dos Fiagros, Thiago? Eu sinceramente, eu espero que tudo que possa ter acontecido de problema venha à tona, para que isso crie a casca e o learning necessário, o aprendizado necessário da indústria, e que a gente possa incorporar isso nas nossas políticas de crédito. Então, eu falo, graças a Deus que a gente não começou a alocar antes, né? Porque a gente já via que tudo que a gente pegava, o prêmio de risco não estava condizente com o colateral dado ou com o que se estava propondo de modelo de negócio, né? Fazendo antecipação de recebível é muito simples e muito sedutor. Porém, entender como que aquele recebível funciona é que é o mais delicado, né? Então, a gente acha que 24 é um ano onde o mercado se consolida, e aí eu acho que a partir de 25, o mercado já está voltando a tracionar um pouco, tá, André? Porque esses problemas são coisas do passado, né? Mas o mercado também já está parado há um tempo em termos de movimentação, né? Mas voltaram algumas emissões darem certas e com volumes atrativos. Então, a gente percebe que
daqui um pouco essa história de problema que a gente está enfrentando no crédito privado vai ser até uma narrativa de captação, porque o melhor momento para captar é quando o mercado está ruim, né? Para o crédito, é diferente de equity, né? É o contrário, quando o mercado de crédito, né, tem uma abundância, assim, acho que o dinheiro fica menos responsável, né? E aí é onde são feitas as estruturas de crédito que são muito mais, vamos dizer assim, mais arriscadas para quem está emprestando, né, o investidor. Agora, quando o mercado está estressado, tu tende a tomar decisões mais conservadoras e isso alinha mais o teu risco-retorno, né? Então, acho que é isso. Até o final do ano, a gente vai ver consolidação dos erros e muita atração para 2025. Porque o agro ele tem uma correlação econômica menor. Então, por mais que o Brasil possa dar uma patinada, o agro ele tem um crescimento dos últimos 30 anos bem acima do crescimento mundial, né? O dado que a gente tem é que o Brasil ele tem uma competitividade nas últimas 3 décadas. E quando eu falo de 3 décadas, eu pego Plano Real, eu pego crise de 2008, eu pego maior crise econômica em 2015 e 2016, eu pego o Covid. Então, assim, dentro desses 30 anos tem bastante caldo aí para a gente falar que também não foram 30 anos normais, né? E mesmo assim o crescimento foi superior ao crescimento tem um paper que a gente escreveu só sobre isso, do desempenho econômico do agro setorial comparado com outros setores do Brasil. O agro foi o que mais teve crescimento real nos últimos 30 anos aqui dentro, e não só crescimento real, como cresceu mais que o mundo, né? Porque é legal a gente falar de crescimento e de estagnação econômica, mas, por exemplo, se o mundo inteiro está estagnado, tu estar estagnado é normal. Se o mundo inteiro está em crescimento, é normal tu estar em crescimento. Tu só vai saber se tu está muito estagnado ou crescendo muito se tu compara com a média de crescimento de países emergentes, a média de crescimento de desenvolvidos, e tu vê, pô, o Brasil é emergente, está crescendo menos que os pares. Beleza, então a gente está mal. Mas está crescendo, mas a gente está indo mal. O Brasil está estagnado. Mas está estagnado como? Está crescendo 0,5%, 1%, e como é que está a média dos emergentes? Está crescendo negativo, está 0%, então a gente está bem. Então, o que eu falo do agro é que a gente vê para 25, 26, uma retomada, porque tem uma demanda reprimida aí de mercado, que 24 foi um pouco congelada, porque o mercado está se organizando, que a gente acha que vai ter uma retomada maior em 2025. Maravilha, Thiago. Mais uma vez, gostaria de te agradecer esse super bate-papo e sua visão aí, moderna, né, vamos dizer assim, em relação ao produto, né, trazendo essa inovação, né, ou seja, uma visão inovadora do mercado, né, daqui 5, 10 anos, mas também ali observando o que está acontecendo. E como você disse, né, esse é o momento para errar, para criar essa casca e, consequentemente, aí, o mercado evoluir e entender realmente o produto, e não simplesmente ficar olhando o yield, que infelizmente é algo atrativo para muitos investidores que acabam entrando e saindo sem entender realmente o produto. Mais uma vez, gostaria de te agradecer, gostaria que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal conhecer mais da sua empresa e até ler os seus papers. Os papers são feitos por todo o time, né? Eu brinco, a Lorraine, que é a nossa founder também, ela faz um trabalho com o Cristiano muito bom. A gente tem um time de desenvolvimento ali liderado pelo Alan Neves também, que faz um trabalho excelente com o time de desenvolvimento. Então, desde de assuntos que envolvem tokenização, blockchain, de uma forma séria, a gente libera todos os estudos no nosso LinkedIn através do nosso Medium. O Medium é como se fosse uma rede social de artigos, e é super bacana ali, porque tu consegue colocar um sininho, então tu recebe as notificações. O nosso LinkedIn acho que tem muito material bacana também, e o nosso site, que é rival.finance, e ali na parte de blog tá tudo condensado ali. Então, se a pessoa entrar no site rival.finance, vai ter acesso a todos os materiais. O meu LinkedIn, Thiago Piasson Teodoro, tô lá para qualquer dúvida de mercado, qualquer parceria. A gente tem conversado com muita gente que faz originação pro agro, muito representante comercial local, de revenda. A gente está aberto para conversar e conhecer todo o mercado, porque a gente quer criar as relações mais fortes possíveis.
E quando a gente conseguir fazer a listagem do Fiagro, pode ter certeza que foi com bastante diligência, porque desde março a gente está construindo isso. Então, é que passa rápido, né? A gente está indo para julho, março, abril, maio, junho, julho. Cara, 4 meses parece que voa, né? Mas a gente espera que em julho a gente esteja lançando esse fundo para o investidor já também começar a ver o desempenho da carteira, a gente acompanhando. E quando a gente lançar a nossa pool para investidores em geral, também vai ser através do nosso blog, do nosso site. A gente vai rodar a nossa prova de conceito com oferta privada, só para a gente botar para rodar a questão da tokenização das pools dos títulos do agro. E nos sigam nas redes sociais lá, a gente tem o nosso Instagram também, Rival Finance. A gente brinca que o core da empresa não é fazer as redes sociais, mas hoje em dia, se tu não faz, é difícil de tu ter uma comunicação efetiva, né? Então, parabéns pelo podcast, pelo trabalho que tu faz, que se não é esse trabalho de formiguinha, começa assim, né? A educação do setor. Parabéns e muito obrigado também pela oportunidade. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço aí você ter aceito o convite para estar falando com a gente. E quando você lançar esses 2 produtos aí, volta aqui para a gente conversar a respeito, trazer informação para os investidores em geral conhecerem também os produtos, né, já rodando de fato. Mais uma vez, obrigada, Thiago. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Thiago. Tchau, tchau.